de fornecer energia para eles. E eles ficam paradinhos. Mas nota o seguinte, a gente acha que quando liga um circuito, as cargas surgem da bateria. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Os elétrons já estão no fio, olha. Todo lugar que você olha aqui no circuito tem elétrons, só que eles estão paradinhos. Então aqui não caracteriza uma corrente. Vai caracterizar a corrente quando eu fechar e eles se movimentarem. Correto? Agora uma coisa interessante desse circuito aqui. Vou mostrar para vocês. Esse negócio aqui, ele mede a corrente que passa pelo fio, certo? Então olha que essa carguinha andando devagar, a corrente medida está sendo de 0,90 A. O A, vocês lembram, é o ampere. Né? Esse aqui é chamado de amperímetro. Eu posso aumentar essa corrente se eu mexer com a voltagem da minha bateria. Se vocês observarem, a voltagem aqui está em 9 volts. Eu vou aumentar um pouquinho. Olha o que aconteceu com a minha corrente. Ela aumenta e olha o brilho da lâmpada. Ela brilha mais. E outro detalhe, as cargas andam mais rápido. Então, quanto mais voltagem eu coloco no circuito, mais energia essas cargas têm e maior vai ser a minha corrente, fazendo a lâmpada brilhar mais. Se eu diminuir a voltagem, olha o que acontece com a corrente. Ela diminui, as cargas ficam mais devagar e a lâmpada acende menos. Então, a voltagem é o que dá energia para o nosso circuito. Né? É por isso que às vezes você tem um controle remoto lá, você tem que colocar duas pilhas. Por quê? Cada pilhazinha dessa tem 1,5 volt. O circuito do controle remoto ele precisa de 3 volts. Então você coloca duas pilhas, 1,5 volt, mais 1,5 volt vai dar 3 volts, para ele poder funcionar. Uma outra coisa interessante. Tem aqui uma pecinha muito importante na eletrônica que chama fusível. Essa pecinha aqui. Ela é como se fosse um tubinho de vidro com duas coisas metálicas assim que você coloca no seu circuito. Ele serve para proteger o seu circuito, tá? Vou colocar um fusível aqui para vocês entenderem. Como assim proteger o circuito? O que faz o seu circuito queimar é a quantidade de corrente elétrica que passa por ele. Se a corrente elétrica for muito grande, ele queima. Se ela for pequena, ele fica de boa, né? Então vamos supor que o nosso fusível ele vai deixar passar até 1,5 amperes. Então se eu ligar aqui, está passando 0,90, ele está funcionando tranquilamente. Se eu aumentar a voltagem da minha bateria, a corrente aumenta lá, ó, para 1, para 1,05. Eu vou aumentando aqui até chegar no limite dele lá, que era 1,5. Se eu ultrapassar 1,5, olha o que vai acontecer. Ele arrebenta. Então, quando ele arrebenta, ele deixa de passar a corrente no circuito e protege o seu circuito. Às vezes, você tem algum equipamento na sua casa que parou de funcionar, pode ter sido somente um fusível que queimou. Aí, se você trocar o fusível, ele volta a funcionar. Onde tem mais fusível? No carro. Você abrir debaixo do volante do carro ali, tem várias pecinhas coloridas. Cada uma delas é um fusível. Um para os faróis, outro para o som, outro para o sistema elétrico do carro. Então, se você trocar ali, né, o fusível estiver queimado, o seu circuito volta a funcionar. Mas tem que olhar o seguinte, por que ele queimou? Foi sobrecarga? Foi um mau funcionamento do circuito? Ele tem que saber. Correto? Então, aqui é a questão do nosso circuitinho e do uso do fusível. Uma outra coisa que nós estudamos, deixa eu jogar isso aqui fora. Uma outra coisa que nós estudamos foi a questão da resistência elétrica. Não sei se vocês lembram da resistência elétrica, eu disse a vocês que era uma propriedade da matéria que se opõe à passagem de cargas elétricas. O que significa isso? Se eu aumento a resistência, significa que a corrente elétrica diminui. Se eu abaixo a resistência, a corrente elétrica aumenta. Onde que está minha resistência? No consumidor. Então, esse consumidor aqui tem uma resistência de 10 ohms. Se eu aumentar a resistência, olha o que acontece com a corrente, ela diminui. Se eu diminuir a resistência, a corrente elétrica aumenta. Então, se eu aumento a resistência, eu dificulto a passagem de cargas. Se eu diminuo a resistência, eu facilito a passagem de cargas, né? E lembrando, né, que esses elétrons percorrem os fios de cobre devido a uma propriedade do metal, que são os seus elétrons livres, que têm essa liberdade para se movimentar.
Quanto mais elétrons livres tiver o material, mais fácil é para as cargas dele se movimentarem. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta nessa parte aí do circuito? Qualquer coisa eu volto aqui e falo, pode falar. Se quiser falar pelo microfone também, tá de boa. Professor, Pois, por que não. quando o senhor aumenta a voltagem, ela volta? Quando aumenta a voltagem, Ela volta ao contrário, né? Até quando a praga está indo para a esquerda. Quando você aumenta, ela volta para a direita. não vai não, ela sempre vai para a esquerda lá. Não, Ela sempre rota lá, no não era sentido voltando aí. anti-horário, sempre no sentido horário, ó, tá vendo? Ela volta, olha só ver. Não volta não, é sempre o mesmo sentido. Ó, abaixo, deixa eu ver. É porque aumentou mais, ela fica mais, né? Olha lá. Ela fica mais rápida, ela fica mais rápida, tá vendo? A gente, Mas ela não isso, a gente volta não. percebe, a gente acha que tá voltando, né? É, isso aqui é um detalhe interessante você ter comentado, porque esse tipo de corrente tem um nome, ela é chamada de corrente contínua, né? Por que que é corrente contínua? Ela só vai para um lado. Isso. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, né, que é mais técnico. Você tem dois tipos de corrente, a contínua e a alternada. A contínua só vai para um lado, que é esse caso, e a alternada ela fica indo e voltando, tá? Então essa é a alternada. Alternada é residencial. É alternada é residencial, Nariz, isso aí. Certo? Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Posso prosseguir então? Pode. Então vamos lá. Pegar o nosso slide aqui agora. Então, nós vamos à nossa primeira questão do questionário da aula passada. Todos os questionários são questões de múltipla escolha, vocês devem ter visto isso lá, tá? E eu tirei todas elas, a maioria foi do Enem e de alguns vestibulares da região. Então, para vocês verem como é que vocês estão chique no negócio aí, né? Quem teve um aproveitamento bacana, isso são provas que foram dadas lá fora em concursos. Então, isso mostra que vocês são perfeitamente capazes de fazer uns testes desse tipo. E tem questão do Enem no meio aí também. Tem questão da UFMG, eu vou mostrar quais são, tá? Essa aqui, por exemplo, é da PUC. Então, ele fala o seguinte: um meio que conduz melhor a eletricidade conduz, né? Então, ele está falando aqui de condutores. É quem? Então, nós vimos que são os condutores, são os materiais que têm muitos elétrons livres. Geralmente, esses materiais que têm muitos elétrons livres são quem? Os metais, né? E algumas soluções aquosas e gasosas que têm íons no meio, né? Por exemplo, a água com sal. A água com sal conduz muito bem a eletricidade porque ela tem íons de sal no meio dela. A lâmpada fluorescente, ela consegue conduzir de um lado para o outro da lâmpada, porque aquele gás ali no meio que fica, a gente não enxerga, mas fica ali no meio, ele tem íons e tem prótons que levam a corrente elétrica. Então, para levar a corrente elétrica, para conduzir, eu tenho que ter cargas elétricas disponíveis. Então, quem conduz melhor a eletricidade? A madeira, uma vez que as árvores atraem raios em dia de tempestade. O fato dela atrair raio não tem nada a ver com ela conduzir, gente. Ela só atrai raio porque ela está no lugar mais alto do lugar e o mais pontudo. Então, o raio tem preferência de cair nesses lugares. É por isso que o povo fala, quando você está num descampado, começa a chover uma tempestade com raio, você vê uma árvore lá no meio, você tem que correr na direção oposta da árvore. Se você ficar ali perto, você tomar um raio na beiça, não custa nada. Então, a madeira não tem nada a ver. O ar, devido à facilidade de propagar o relâmpago. O ar, gente, ele tem duas situações. Ele tem uma situação que conduz e uma situação que ele não conduz. Mesmo na situação que ele conduz, que é quando a gente está com o ar muito úmido, ele não é assim tão fácil conduzir, não. Para ter a condução no ar, tem que ter uma voltagem muito grande. É o caso do raio, por exemplo. Um raio tem bilhões de volts, por isso que ele consegue passar da nuvem para o solo. Não é sempre que acontece isso. Então, o ar não é. Todo mundo sabe também que plástico não conduz, né? O plástico é um isolante elétrico. Ele tem os elétrons dele bem presos nas estruturas, eles não conseguem se movimentar. Então, sobrou quem? Quem conduz melhor eletricidade é o metal, né? Porque possui
maior número de cargas livres. É a definição de condutibilidade, maior número de cargas livres. Tá certo? Alguém tem uma pergunta nessa questão? Podemos passar? Pode falar, meu povo. Pode. Pode, né? Essa foi bem tranquila, né? Podia cair uma 7 dessa na prova, né? Só muda. A gente vai errar. Como eu. Faz isso para nós, Érico. Coloca no 7 dessa aí. Dessa aqui, só mudando aqui plástico, ar, madeira, né? Colocar cerâmica, vidro. Sacanagem, é sacanagem. Facilita para nós, hein? Vamos lá, vamos lá. A número 2. É praticamente a mesma coisa, gente. Olha, a corrente elétrica nos materiais sólidos, líquidos e gasosos depende da existência de grande quantidade de portadores de carga elétricas livres. Como eu falei com vocês, portadores de cargas elétricas livres. Não liga não que eu vou escrever com mouse, a letra vai ficar feia. Você tem os elétrons, vocês têm os prótons, né? E vocês podem ter os íons. Qualquer um desses três caras conduzem muito bem. O íon você tem positivo e tem íon que é negativo. Você deve lembrar lá da química. Qual que é o nome do íon positivo? É cátion. E o íon negativo é o ânion. Cátion não tem nada a ver com a cátia não, tá, gente? Outro não, é outra coisa. Então é o seguinte, portadores de cargas elétricas livres. Quem tem essa condição aqui? O ar atmosférico é um dia bem seco. Isso aqui não acontece. Eu já até falei com vocês que a gente toma muito choque em época de inverno, porque o inverno é um tempo seco. Isso faz com que as cargas do nosso corpo não escoam para a Terra. Aí você não tem transferência de carga e você toma choque quando você encosta em algo metálico. Por que tem que ser em algo metálico? Porque é ali que tem a transferência rápida de elétrons. O alumínio sólido a temperatura ambiente. Ô, gente, o que é o alumínio? O alumínio é um tipo de metal. Metal tem o quê? Elétrons livres. Se ele tem elétrons livres, significa que ele vai conduzir. Tá certo? Então a resposta aqui já foi dada. É o alumínio. Água pura conduz? Isso aqui é uma outra coisa que a galera confunde demais. Você fala assim, professor, tem às vezes quando eu me molho, né? Eu tomo choque na torneira do chuveiro, por exemplo. Quando eu estou seco, eu não tomo. Quando eu estou molhado, eu tomo. Né? Por que isso acontece? Porque a água conduz a eletricidade. A água da nossa residência, ela conduz porque ela não é pura, mas ela é potável. Né? O fato de não ser pura não quer dizer que ela não seja potável. Ela é potável, mas não é pura. Ela não é pura porque tem coisas misturadas dentro dela. Lá no sistema de tratamento de água, a gente joga vários sais para poder matar bactérias e também o flúor. Né? E esses caras aqui conduzem eletricidade. Você pega a água de laboratório, que chamam de água destilada, completamente pura, ela não conduz eletricidade. Tá certo? Diamante, gente, por si só, o diamante é um dos materiais mais duros que a gente tem na natureza. E por que ele é um material duro? É devido à estrutura interna dele. Ele fica tão preso ali nos átomos dele que nem os elétrons dele conseguem ir para um lado e para o outro. Se os elétrons não conseguem ir para um lado e para o outro, então não vai conduzir. Se não vai conduzir, ele é um isolante. Claro, essa aí também, né? É praticamente a mesma coisa da uma repetição, né? Evidenciando o fato que para conduzir você tem que ter elétrons livres. Certinho? Certinho. Muito bom. Essa aí, ó, essa questão é do Enem, tá? Eu falei com vocês na resistência elétrica que existe uma propriedade da matéria chamada resistividade. Isso é uma característica da matéria, tá? Como assim característica da matéria? Dependendo de como os átomos se ligam, ele pode liberar mais elétrons ou menos elétrons. Quando o metal libera muito elétrons, dependendo da ligação, ele conduz bem. Quando ele libera menos elétrons, ele conduz mal. E quem faz isso para nós é essa constante aqui, ó, ou a resistividade, que mostra a dificuldade de passar as cargas, ou o oposto dela, que é a condutividade, que mostra a facilidade de passar as cargas. Então, vou ler o enunciado aqui para a gente entender. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões
e pelas propriedades estruturais do material. Quais são as dimensões? Eu falei para vocês duas. Eu falei do comprimento, né? E a gente vai evidenciar isso muito daqui a pouco, e da espessura, da área do fio. Fio fino conduz mal, fio grosso conduz bem, e depois, numa aula futura, eu vou falar quais são as implicações disso na eletricidade, tá? Mas já vou deixando vocês pensando. Já perceberam que para ligar o chuveiro na nossa casa, você tem que usar um fio mais grosso? O ananista aí não me deixa mentir, não é, Ananias? O ananista com a boca cheia de frango. Ele tá falando com os caras. Ele tá comendo Sei galinhada hoje, na casa do Ivan lá, tá com a boca de frango. Realmente, professor. Não é? Quando você vai ligar no Quando chuveiro, quanto mais ele é grosso, ele conduz energia. e menos esquenta, né, Ananias? Ele não esquenta e o relógio também trabalha mais suave, né? Exato, você gasta menos energia. Isso aí. Então, vocês vão entender por que daqui a pouquinho, tá? Na próxima aula. E das propriedades estruturais do material que tem a ver com a nossa condutividade aqui. Então, aqui que ele fala, a condutividade caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o L, que é o comprimento do fio, e A, que é a área de seção reta, a espessura. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então, ele está vendo aqui que cada... Deixa eu apagar um pouquinho, que ficou meio rabiscado ali, rapidão. Olha que chique, ó, a gente apaga no computador. Tá vendo? Legal, né? Então, aqui, cada material está relacionado a um número. Estão percebendo? E aqui está falando de condutividade, ou seja, conduz. O que significa? Quanto maior esse número, implica numa maior condutividade. Quanto menor o número, menor é a condutividade. Só que tem um porém, ele está perguntando aqui qual é o cara que tem menor resistência. Menor resistência significa que o cara vai conduzir, ele conduz mais. Né? Se ele tem pouca resistência, significa que ele tem mais facilidade para deixar as coisas passarem. Alguém tem alguma pergunta? Alguém dá uma respirada forte aí, né? Então, se ele conduz mais, é o cara de maior condutibilidade. Desses materiais, qual que tem maior número? Olha aqui, ó. Prata. É a prata. Então, significa que a prata conduz mais. Se ela conduz mais, a resistência dela é menor. Então, aqui a gente marca prata. Certinho? Professor, essa eu errei, você acredita nisso? Eu também acho que eu errei. Vocês marcaram cobre, né? Eu marquei ferro, professor. Ferro. Ah, você colocou o de menor. Teve muita gente que marcou cobre. Isso é um distrator, né? Porque você vai pensar o seguinte: na minha casa eu não uso fio de prata, eu uso fio de cobre, né? Por que a gente não usa fio de prata? Porque a prata é muito cara para trabalhar. E se você olhar bem, a diferença entre a prata e o cobre é muito pequena, olha. Então significa que o cobre tem uma relação melhor de custo-benefício. Eu faço mais ou menos quase o mesmo efeito da prata, gastando muito menos. Agora, você imagina, se fio de cobre, o povo já rouba aí para vender no ferro velho, né? Imagina se fosse fio de prata. Aqui no meu bairro mesmo, quando eu era criança, vários caras roubavam os fios da rua aqui para vender pro ferro velho, né? Não sei se isso acontece ainda. A Vivo tá uma porcaria. Tá roubando tudo. É, Tá mesmo. tá certo, galera? Agora, quem marcou ferro, eu até entendo porque ele perguntou menor resistência, né? Aí a pessoa vai ligar aqui no menor número, ó. Só que aqui tá falando justamente o contrário. Tá certo? Por isso que aqui é prata. Alguém tem alguma dúvida nessa daí? Professor, eu dei mole, sabe por quê? Tipo assim, ferro quando parece que ferro quando recebe calor, ele aquece muito rápido, né? Demora a esfriar. A prata não, aquece rápido, esfria rápido também. Eu dei mole, eu tinha que colocar prata, cara. Né? João. O Eli, o alumínio não, porque você vê o alumínio João. 34. É João, professor. Não, porque o Eli tá perguntando aqui no chat aqui também. Ô, João, mas ele não, né, João?
Aqui, Sueli, o alumínio é 34. Ele está entre, na verdade, o ferro e o cobre e a prata. Então aqui eu tenho que pegar o cara que conduz mais. Tá certo? Viu, João? Então aqui tem que conduz mais. Certinho? Mais alguma pergunta aí, gente? Valeu, professor. Obrigado. Nada. Vocês dão sorte, gente, que a gente não vai mexer com cálculo com isso, tá? Mas seria uma Então, opção. quando pergunta menor resistência, é aquele que conduz mais. Sim, acabou. Menor resistência é quem conduz mais. E quando perguntar maior resistência, é aquele que conduz menos. É o contrário? Exatamente, é o contrário. Ah, entendi. Isso aí, Bárbara. E você tem que tomar cuidado com o que vem escrito aqui, olha. A condutividade. Aqui é condutividade. Pode aparecer também escrito resistividade. Tá certo? Aí na resistividade é o contrário. Né? Quem que vai conduzir mais? Quem tem menor resistividade. Quem vai conduzir menos? Quem tem maior resistividade. Entendi. Certo? Tá ótimo. Obrigada. Sempre um é o contrário do outro, tá? São inversamente proporcionais. Ok. Ok? Mais alguém, gente? Podemos passar? Pode. Olha essa questão aí, galera, é da UFMG, como que liga a lâmpada, né? Um professor pediu aos seus alunos que ligassem uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio de cobre. Nessas figuras estão representadas montagens feitas por 4 estudantes. Então, quem que é o LS, por favor, só fecha o microfone que está dando chiadinho. E não dá para ver aqui o nome. Carlos, João, Mateus e Pedro. Agora, como é que eu ligo para a lâmpada poder acender? A lâmpadazinha está aqui, olha. Para eu ligar uma lâmpada dessa e ela acender, eu tenho que vir com um fio nessa parte de baixo, tá? E o outro fio tem que sair pela carcaça dela. Por quê? Vocês já não viram que a lâmpada tem tipo umas perninhas aqui dentro, aqui, ó? A gente chama de filamento. Um filamento sai na carcaça, o outro filamento sai aqui dentro. Então, o que acontece? As cargas entram por um lado, passam pelo filamento, que faz a lâmpada acender, e sai pelo outro. Agora, tanto faz se eu ligo positivo ou negativo. O importante é, se esse cara aqui for positivo, aqui tem que ser negativo. Se esse cara aqui for negativo, aqui tem que ser positivo. Então, vamos ver quais lâmpadas acendem. A lâmpada do Carlos, ela vai acender? Olha, peguei o lado negativo, coloquei na carcaça. E lado positivo também na carcaça. Não ligou ninguém aqui embaixo, ó. Então essa lâmpada não vai acender. Tá certo? Só liguei 2 lados positivos. Tinha que ser um lado positivo e um lado negativo. Olha a lâmpada do Então João. vai ser Oi. Pedrijão, né, professor? Calma, você tá nervoso. Vai ser Vamos seguir. Pedrijão. Tá nervoso. Negativo vem aqui, ligou na parte de baixo, positivo na carcaça. Opa, negativo com positivo. Ok. O Matheus, tadinho, completamente sem noção, e só ligou o lado positivo, né? Então aqui também, nem por mágica, essa lâmpada vai acender. E o Pedro, negativo na carcaça, positivo na parte de baixo. Então João e Pedro irão acender as lâmpadas. Correto? Tem alguma pergunta nessa daí? Tá de boa, né? Vocês fizeram uma parecida, né, com quando eu dei 7 lâmpadas. Eu nem sei se está aqui no meio também, mas é muito parecida com essa, aquela era do Enem. Então, para ligar os aparelhos, galera, você tem que fazer isso. Positivo de um lado e negativo do outro. Certinho? Alguma pergunta nessa daí? De boa, né? Então, vamos para a próxima aqui. Questão de continha aí, ó, que vocês adoram, né? E continha com número cabuloso aqui, ó. 0,001. Ledimar adora esses números para fazer conta, né, Ledimar? Você tá doido, Eric? Meus cabelos estão tudo branco de tanto pensar nisso. Calma que nós vamos resolver isso daí. Então, olha aqui. Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. Olha o que ele disse. A carga elétrica
envolvida na descarga é de 10 coulombs. Certo? Nós temos que guardar isso na cabeça, porque tem uma letrinha que está relacionada a isso. Toda vez que eu falo de carga elétrica, eu uso a letra Q, de quantidade de carga. Então, guarda isso aí. Se o relâmpago dura cerca de 0,001 segundos, o que é isso aqui, gente? Segundos. Isso é o meu tempo. Qual letra representa tempo? É o Tzinho. Correto? Sei, aí. Exato. A corrente elétrica média vale em amperes. Aí, o que eu sempre falo com vocês? Primeiro, vocês leem um problema, certo? Identificam o que ele quer que você calcule. Neste caso, ele quer saber qual é a corrente elétrica. Aí, o primeiro passo, escrever a equação. Correto? Então, vamos relembrar. O problema dessa equação é que as letras que tem nela não é bem intuitivo com aquilo que está escrito, né? Então, se eu pego o I, o que é o I? A gente chama de intensidade de corrente elétrica. Então, o I é justamente o que eu quero calcular. Correto? O Q? O que é o Q? Quantidade de carga elétrica. É um dado que foi dado no problema que está aqui, ó. E T é o tempo, é o único que é intuitivo, que é 0,001 segundos. Aí o que acontece? Você escreveu a equação. O que nós vamos fazer agora? Substituir o que a gente conhece e calcular o que a gente não conhece. Certo? Então, olha aqui, ó. Vou substituir as minhas letras. A quantidade de carga vale 10. Tá aqui. E, gente, desses bizinhos que ficou do mouse, tá? E o tempo vale 0,01. 001. O que eu tenho que fazer agora? Somente dividir 10 por 0,001. O que vai dar 10.000 amperes. Aí acabou. Você marcou aqui e vai feliz para sua casa. Aí vocês vão perguntar, professor, como é que eu faço a conta? Vamos fazer a conta aqui para todo mundo ver. Né? É lembrar. 10. Não acha ruim a letra, tá, gente? Pelo amor de Deus, escrever com mouse é muito ruim. Dividido por 0. E aí, vocês têm até uma sugestão de ideia de presente para o professor. Vocês podem fazer uma vaquinha e comprar para mim uma mesa digitalizadora para eu escrever com a canetinha. Fica muito melhor, tá? Estou aceitando doações. Beleza? Então, dividido por 0,001. Então, o que eu faço? É aquele esquema... Meu mouse sumiu. Ah, voltou. É aquele esquema das casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar aqui 3 zeros. 1, 2, 3. Depois que eu igualei os zeros com as casas decimais, o que eu posso fazer? Posso tirar fora a vírgula e tirar fora todos esses zeros que estão à esquerda. Daí que vem aquela expressão que você é um zero à esquerda, não vale nada, né? Então, 10.000 dividido por 1 vai dar quanto? 10.000, que é a resposta. Certinho? Alguma Jeitinho pergunta? que eu te ensinei. Não foi? Aprendi direitinho, né, João? Você tá vendo, né? Alguma pergunta, gente? Tá tranquilo? Tranquilo. Vocês já estão acostumados com Professor, né? professor, Pode eu falar. errei essa daí, eu errei essa, na hora de eu corrigir, eu tinha colocado 10.000, né? Uhum. Aí na hora de eu corrigir, eu coloquei 1.000, aí errei. Esqueceu E um naquela zero, né? outra, e naquela outra lá também, eu coloquei prata, sabe? Aí na hora de eu corrigir, eu troquei e coloquei ferro. Não, nós vamos fazer Aí o depois, seguinte, na hora que então. foi... aí na hora que foi corrigir, eu perdi 2 pontos por causa de falta de atenção. Então nós vamos fazer o seguinte, então. Não corrige, não. Faz a primeira vez e deixa de boa. É. Tô brincando, Com tem que certeza. corrigir sim, tá? Tem que corrigir sim. Professor. Ah, professor. Mas tá bom. Tá bom. A gente chega lá, mas assim, eu posso falar Vai uma coisa? aprendendo. Não, e vocês cresceram muito, gente. Eu acompanho vocês desde o primeiro período, né? A gente percebe na sala de aula, na desenvoltura dos problemas, que vocês cresceram demais, né? Relembra lá quando vocês entraram comigo no primeiro ano, vocês faziam essas continhas com essa facilidade,
Eu lembro que era um custo, né? E hoje vocês estão mais ou menos assim, já fazendo praticamente sozinhos, né? Então isso é uma coisa muito boa, é um avanço que a gente tem. Então esse é o nosso objetivo. Então podemos continuar aqui? Sim. Essa questão número 6, a gente entrava já rezando e pedindo ajuda para Jesus. Jesus é um físico muito bom, matemático também, ele ajudava às vezes. Mas tinha que estar com o coração aberto, né, Bárbara? Bom, até na prova, né? Ué. Dá mais com prova individual, né? A número 6 aqui é uma questão do FMG, tá? E ele quer saber o seguinte, olha a interpretação do enunciado. Estes circuitos representam uma pilha ligada a 2 lâmpadas e uma chave interruptora. A alternativa que apresenta os circuitos em que a ação da chave apaga ou acende as 2 lâmpadas simultaneamente é. Eu vou perguntar, o que significa simultaneamente? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu quero uma chave que, quando eu abrir a chave, as 2 lâmpadas apagam ao mesmo tempo. E quando eu fechar a chave, as 2 lâmpadas acendam ao mesmo tempo. Certinho? Agora é o seguinte, o que faz uma lâmpada acender ou apagar? Tem que passar o que por ela? É uma corrente elétrica. Uma Tem corrente que passar elétrica. corrente elétrica. Muito bem, dona Eunice, você tem que passar a corrente elétrica, né? Então, a manipulação da chave tem que permitir que a corrente elétrica passe pela lâmpada. Se eu quero desligar a lâmpada, basta eu deixar que a corrente elétrica não chegue até ela, certo? E de onde que vem, né, como é que vem o sentido da corrente elétrica? Vamos começar na bateria. Ela sai de um lado, passa pelo circuito, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que é, e chega do outro lado. É por isso que esse negócio chama circuito, gente, porque você vê, ele circula por um certo caminho. E quem vai definir o caminho por onde esse negócio circula, é justamente os fios e os cabos condutores, né? Então, olha esse circuito aqui. A corrente vem aqui, passa pela chave. Quando ela chega aqui, o que você acha que vai acontecer com a corrente? Isso é uma matéria que a gente vai ver daqui a pouco também, mas o que vocês acham que vai acontecer? Quando ela chega nesse ponto aqui, ó. Ela vai dividir, né? Vai dividir a carga, não? Vai vir um pouquinho para cá. Vai E um pouquinho dividir. para cá. Isso mesmo, vai dividir. Vai um para um lado e outro para o outro. Isso. Vai passar a corrente aqui, essa lâmpada vai acender, né? Vai passar a corrente aqui? Vai. Essa lâmpada vai acender. Depois que elas passaram pela lâmpada, chega aqui, junta as 2 correntes de novo e ela volta para a bateria. Professor, por que volta para a bateria? A bateria não é o que fornece energia para o circuito? Então, as cargas daqui, quando saem cheias de energia. Quando as cargas chegam nesse ponto, divide um pouquinho de energia para um lado, um pouquinho de energia para o outro. Aí, quando as cargas passam pela lâmpada, elas perdem a energia elétrica delas. Por quê? Essa energia elétrica é transformada em calor e luz. Aí a lâmpada acende. Aí, quando as cargas saem da lâmpada, elas estão sem energia. Então, elas têm que buscar energia de novo, não tem? Onde que elas vão buscar essa energia de novo? Dentro da bateria. É por isso, gente, que a pilha acaba. Pilha dura para sempre? Não. Não. Ela acaba. Ela acaba justamente porque ela vai fornecendo essa energia. Então, aqui, se eu fechar, acende as 2, não acende? E se eu abrir, apaga as 2? Vamos ver. Estava passando a corrente nas lâmpadas, né? Se eu abrir meu circuito... Só uma que para acender. Se eu abrir aqui, não vai passar mais nada daqui para cá. Consegue passar daqui para cá se eu abrir um buraco? Não consegue. Vai chegar carga nessas 2 lâmpadas? Não vai. Então elas se apagam. Então esse aqui é um caso, né? Ele quer que as 2 acendam ao mesmo tempo e apaguem ao mesmo tempo. Então um está ok. Correto? Vamos analisar o 2. A corrente sai por aqui. Correto? Chega nesse caminho aqui. De novo, o que acontece quando a corrente chega nesse caminho?
vem um pouquinho para cá, vem um pouquinho para cá. Certo? Essa corrente passa pela chave e acende essa lâmpada. Essa passa por essa chave, por essa lâmpada e acende ela. As duas juntam aqui de novo e volta para a bateria. Então, quando eu fechar a chave, o que acontece? As duas estão acesas, né? Isso, E se eu abrir? acesa. E se eu abrir? Vamos ver agora se eu abrir. Se eu abrir, as duas deveriam apagar, né? Mas vocês vão ver que isso não vai acontecer. Se eu abrir, a corrente que chegou aqui, ela vem para cá primeiro, estão percebendo? E um pedacinho vem para cá. Se eu abrir a chave, daqui para cá ela não consegue passar. Então essa lâmpada vai ficar apagada. Mas essa aqui continua acesa. Então essa não pode. Essa não Ele pode. quer as duas que acendem ao mesmo tempo ou que apagam ao mesmo tempo. Correto? Entenderam o circuito 2? É, porque aí foi interrompida a carga elétrica, né? Foi interrompida ali. Só uma lâmpada, então ele não pode. O Aham. circuito 3 é um pouco mais complexo de entender, mas vamos lá. A corrente sai aqui, passa pela lâmpada e chega na encruzilhada. Na encruzilhada, parte da carga vem para cá e parte da carga vem para cá. Então, acende as duas. Ele está passando corrente, não é? Então, o acender está ok. Vamos ver agora o apagar. Se eu fechar a chave, o que vai acontecer? Vem a corrente aqui. Passou por essa lâmpada, não foi? Foi. Aí no caminho vem um pouquinho para cá e continua um pouquinho para cá. Aí eu abri a chave. Essa corrente não consegue ir para cá. Mas notem que a corrente só passa pela parte de cima, tá vendo? Uhum. Mas ela continua passando pelas duas lâmpadas. Então, se eu mexer nessa chave, não vai adiantar absolutamente nada. Não. Tá certo? Então, essas duas aqui vão continuar acesas se eu desligar meu circuito. Então, ele não vale. Somente A qual resposta que é correta? Somente a resposta 1. essa eu acertei. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Podemos ir para a última. Eu sabia desde o começo, professor. Sabia. Essa também eu Nani? acertei. Eu achei assim mais fácil. É bem tranquilo. E olha para você ver, questão da UFMG, gente. Quando a UFMG tinha vestibular, as questões eram desse tipo. Você vê como é que a federal estava no caminho certo para o ensino de física. Ela queria levar o estudante a ter um raciocínio em cima dos fenômenos físicos. Ela não se preocupava tanto assim com os cálculos. Tanto que a parte de cálculo caía mais na segunda etapa para pessoas que eram áreas específicas de exatas, né? Hoje a gente vê mais esses caras e nós temos que fazer as contas porque o Enem está exigindo isso, né? Outras faculdades exigem isso. Eu sou completamente contra, mas a gente tem que ensinar. Professor? Ô, professor, se você não prestar atenção bem nessa 3 aí, ela confunde, viu? Confunde e analisa. Eu nem falei um negócio aqui para não deixar a galera meio bolada, mas na verdade a chave fecha um curto no circuito. E depois que eu explicar o que é curto-circuito, eu vou mostrar por quê. Certinho? Vamos lá então, galera. A última. Eu acho que é a última. Não, tem mais uma. A corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de... essa aqui é uma coisa muito interessante. Quando a galera começou a estudar corrente elétrica, isso era no século XVIII. Começou isso lá na França. E no século XVIII, o pessoal só conhecia um tipo de carga, que era a carga positiva, devido ao modelo atômico de Dalton. Dalton acreditava que o átomo, deixa eu pegar meu... Está aqui. Era uma bola indivisível e toda positiva. E esse era o modelo de Dalton. Então, os caras, quando eles perceberam que a corrente elétrica era algo que passava por dentro dos fios, eles falaram o seguinte: ora, esse negócio aí é um monte de carguinha positiva que vai passando por dentro do fio. Acabou. Esse sentido eles chamaram de sentido convencional. Tá?
Sentido convencional, então, é quando as cargas se movem no sentido de cargas positivas. Tá certo? Passou-se um século mais tarde, o Thomson descobriu que, na verdade, tinham dois tipos de carga, carga positiva e carga negativa. E as cargas negativas eram os elétrons. E mais tarde ainda descobriram que esses elétrons ficavam ao redor da carga positiva. Então os caras começaram a perceber que quem se movimenta, na verdade, não são os prótons, são os elétrons. E os elétrons se movem no sentido contrário do sentido convencional. Então, se o positivo vai para um lado, os elétrons vão para o outro. Certo? Por que vai para um lado e outro para o outro? Porque um é positivo e o outro é negativo. Pode perguntar quem quer perguntar. Não? Agora, por que isso acontece? Lembra que eu falei do campo elétrico, que é que faz isso aparecer? O campo elétrico ele só vai aparecer quando você tem um polo positivo e um polo negativo. E o campo elétrico, eu falei para vocês, ele sempre vai do mais para o menos. Né? Então, a carga positiva ela é repelida por esse polo e atraída por esse. Por isso que a carga positiva vem, no caso aqui, para a direita. Agora, se eu pego no mesmo campo elétrico, aqui eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, o elétron vai se mover no sentido contrário. Isso aqui é chamado de sentido convencional e aqui é chamado de sentido real. Tá? Então, a corrente elétrica, a gente sabe que é movimento de elétrons. Ele é constituído pelo movimento de quem? De elétrons livres, no sentido oposto ao da corrente convencional. Então, aqui seria a letra A. Tá? Mas, no nosso estudo, não faz diferença se a gente usar o sentido real ou o sentido convencional. Os dois são equivalentes. A única coisa que muda é que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Quer ver só um minutinho aqui que eu vou mostrar para vocês um negócio. Vê aqui rapidinho. Olha aqui, isso aqui é o sentido real. São os elétrons indo para um lado, tá vendo? Deixa eu guardar esse trem aqui. Agora, se eu colocar o sentido convencional, é ao contrário, tá vendo? Aqui são cargas positivas que se movem e aqui são cargas negativas que se movem. Sentido real, sentido convencional. Então, os elétrons se movem no sentido oposto ao sentido convencional. Certinho? Deixa eu compartilhar agora de novo ali o slide para a gente acabar. Ok, galera? Um minutinho aqui. Ok, professor. A última questão. Bacana demais. Questão de continha, só para finalizar, para vocês ficarem felizes, né? Então, vamos lá. Pela seção reta de um condutor de cobre, passam 320 coulombs de carga elétrica. Opa, 320 aqui é o meu quê? Em 20 segundos, o que é isso aqui? É o nosso tempo. A intensidade de corrente no condutor vale. Então, primeira coisa, coloca a equação, né? Segunda coisa, substitui o que você sabe e calcula o que você não sabe. O Q vale 320 e o tempo vale 20. Aí você faz a conta. Eu posso cortar os zerinhos aqui, ó. 32 dividido por 2, 16. Acertei. E acabou. Essa aí, acho que eu achei mais fácil, foi essa. Essa foi bem direta, né? Papum, Essa foi muito acabou. fácil. O trem fica de boa. Essa aí foi fácil. Né? Então, galera, é isso aí, então, o nosso negocinho. Tá? Nosso negocinho não, nossa aula, né? Nosso negocinho. A nossa aula, corrigindo todas as atividades do último negócio, da última atividade semana passada. Então, o que eu falei mais cedo aqui que não estava todo mundo? Já vou disponibilizar agora na plataforma uma atividade que continua essa matéria, mas é muita pouca coisa. Nós vamos continuar a falar de resistência, mas uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? Então, vocês dão uma lida no texto, por favor, tentem fazer o questionário que está lá, só 5 minutinhos,
E na aula que vem eu vou explicar o que está no texto, tá? Eu queria pedir um outro favor para vocês, que é o seguinte. Eu gostaria que vocês votassem rapidinho na aula de hoje. Eu vou colocar um link aí no chat. Opa, não, peraí. Esse link não. Vou colocar um link no chat, aí vocês, por favor, Aí, sabe? só clicar, não demora nem 15 segundos, tá? Para responder, por favor. É um Forms. Só clica, responde lá rapidinho, que eu quero saber a opinião de vocês, o que a gente pode melhorar, o que não pode melhorar, tá? E também para registrar quem está participando da aula também, ficar coisa bonitinha. Beleza? Delícia a aula, professor. Bom Tudo bem? demais. Deu para matar a saudade. Eu também matei saudade de vocês. Adorei ver as carinhas de vocês aí, viu? Foi muito bom. Muito bom, não? Bom demais. Eu só não gostei muito na casa do Ivan, que tá com uma certa aglomeração lá, né? Mas isso aí a gente foi que tá tomando as providências, já mostrou lá 3 litros de álcool em gel, então tá de boa, Ivan. Né? Olha lá, tá vendo? Já tá até passando a mão. Professor, eu não fui bem nesse exercício. Eu tô olhando aqui, eu acertei só 3. Mas eu com certeza... Olha a máscara, Ivan. Mas depois dessa revisão eu vou melhorar a minha nota. É isso que a gente quer ver, tá, Eunice? A revisão sempre foi o crescimento de vocês. Que bom. A revisão foi muito boa, muito boa. Fico feliz. O Ivan tá igual gato, professor, tomou banho de álcool. Tô vendo. A Viviane com saudade aí, ó. Oi, gente. Vou pegar a máscara. Aí. A nossa super tá aí, gente, ó. Eu tô aqui quietinha, só esperando o professor terminar essa aula maravilhosa que ele fez. Imagina o tempo que ele ficou. Demais mesmo. Imagina o tempo que ele não ficou na frente do computador para fazer todos esses efeitos. Nossa, Érico, estou encantada, viu? Que bom, Senara. Parabéns. E já veio com o formulário aqui, ó, da avaliação da aula. Esse homem tem que ganhar o dobro do que ele está ganhando. A gente leva lá para o freio, lá, Senara. A conversa tá boa, né? A conversa tá boa. É muito isso mesmo. Bom mesmo. Obrigado, gente. Tenho certeza que no próximo exercício vão fazer melhor. Eunice, a gente sempre quer isso, é o crescimento de vocês, tá? A gente não fica preocupado com o acerto, não. É se vocês estão avançando, essa é a minha preocupação, tá bom? Tá bom, e professor. você já melhorou muito, viu, dona Eunice, Piedade, todo mundo que está aqui, eu noto que melhorou demais. Isso é muito bom. Fruto do esforço. Vai mandar. Né? O esforço que os professores estão fazendo para nos ajudar, tem que agradecer muito. Que nada. E a direção do colégio também, maravilha. Vocês são muito lindos. Muito bom. Ó, a gente fica encantada. Pois é, boa noite para vocês, bom descanso, aproveita o feriado aí, né, para colocar as coisas em dia. Verdade. Relaxar um pouquinho, parar de pensar em Covid, tá, gente? Vê menos notícia, fica menos preocupado, mas não deixa de se cuidarem, não, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Boa noite. Tá, gente, Lave as mãos. Obrigado por tudo, professor. Obrigado, Sinara. De nada, um beijo, boa noite. Parabéns, hein? Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Professor Um abraço para todos. Professor Obrigado por tudo. Oi. Quem tá falando? É a Cláudia. Manda um oi para a dona Madalena aí, porque ela já mandou zap aqui para mim falando que ela tá vendo o senhor, mas escuta, mas não consegue falar com o senhor. Se dela tá tudo certinho. Toda aula ela manda eu falar para vocês. Vou falar com ela aqui também, que tá tudo certinho. Escrevi no chat para ela aí. Tá bom? Boa noite, beijo para vocês, viu? Boa noite, com Deus. Agora eu vou comer aquela galinhada agora. Isso, depois leva para mim, tá bom? Quando voltar às aulas. Galinhada aí, vem cá, professor. Vem para cá. Vem para cá. Dona Professor Érico, onde que tem, professor Érico? Oi. Pode falar, onde que tem que marcar? Onde que tem que votar? E nesse link que eu coloquei no chat, a senhora consegue acessar o chat? Eu vou mostrar aqui para a senhora, quer ver? Rapidinho. Ó, peraí. Você vem aqui nesse negocinho aqui, ó, chat, ó.
E tá aqui, ó. Aqui em cima, aqui? Você clicou nesse negocinho onde você vai escrever? Raíssa, dá um pulinho aqui. Você tá usando... Cadê esse chat aqui? Como é que eu clico? Se você estiver usando o celular... Você estão usando o celular? Estou usando celular, professor. No celular fica na parte de cima. Onde que tá aparecendo a nossa... onde que tem um quadradinho? Isso, com 2 risquinhos, do lado dos bonequinhos. Assim, só bater o dedo. Isso, bate o dedo lá e bate o dedo nesse link aí que vai, tá bom? Tá bom, professor. Então tá jóia. Obrigado, boa noite. Boa noite pra vocês, tudo de bom, viu? Fui. Eu não consegui achar. Boa noite. Até a próxima. Se Deus quiser. Eu vou colocar lá também no chat da aula, da turma, tá? Tchauzinho. Tchau. Com Deus. Aí eu não consegui responder isso, não. O chat dele, não. Ô, Cláudio. Oi. Onde que é? Deixa eu ver. Ele falou que é do lado do bonequinho aí, mas não tô achando, não. Eu achei 2 bonequinhos aqui. Eu também tô achando, mas tô batendo o dedo lá, não tá dando. Também não tá achando estranho, não. Não, tá lá em cima. A gente que tá no celular, tá lá em cima põe um bonequinho com 2 olhinhos mais, tá vendo? Eu tô batendo o dedo lá, mas não tá dando, não. Eu tô no computador. Falou, Cláudio, tchau. Tchau. Ô, Ju, onde que eu faço isso aqui? Ele mandou colocar, mas eu não tô achando. Mas... Não dá pra ver a cara dele. Ô, Cláudio, também eu e o João Gabriel tá tendo dificuldade. Nossa, ela tá apanhando aqui. minha filha, tá difícil, não tá? A gente tá apanhando mesmo, com certeza. A gente não faz negócio de formato, é ruim demais. Nossa, Deus. Meninas, tem tipo uma mensaginha lá em cima na tela de vocês. Dá uma olhada aí para vocês verem. Ai, Deus, muito obrigada. Deus te abençoe. Olha